Gostaria de convidar você que me acompanhasse na leitura da Palavra de Deus nessa noite, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 4. Eu vou ler este texto, vou tentar sintetizar ele um pouco, para não ficar muito extenso. Acompanhe comigo a partir do versículo 1 e procure prestar bastante atenção nessa hora. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui eu abro um parêntese, para facilitar para você entender um pouco. Esta região Samaria, habitava nela pessoas que tinham vamos dizer assim, uma inimizade com os judeus. Os samaritanos e os judeus, naquela época, eles não se davam bem, vamos dizer assim. Nem os samaritanos com os judeus e nem os judeus com os samaritanos, embora morassem muito próximos. E o texto está dizendo, João faz questão de dizer que era necessário passar por Samaria. Passar por Samaria era passar por um lugar que certamente você poderia ter algumas dificuldades, alguns problemas. Algumas pessoas poderiam ver você passando por ali e falar algumas coisas para você, sendo você um judeu. Você poderia talvez até escandalizar algum por passar naquele lugar. Seria mais ou menos, não quero comparar de maneira alguma e muito menos nivelar a Bíblia com coisas cotidianas, né? Mas era mais ou menos um corintiano entrar dentro do metrô onde está lotado de palmeirense, em dia de futebol ainda, e ainda num dia em que o Palmeiras perdeu do Corinthians. Só para você ter uma ideia, era perigoso, não batia. E o verso 5 diz que, entendendo ele ser necessário passar por Samaria, ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto àquela fonte, como se fosse um lugar onde brotava água, um poço, aonde as pessoas iam ali para levar seus animais, para beber água, um lugar onde as pessoas iam com seus cantis para pegar água, para levar para a sua casa, sua residência. Jesus estava passando por ali, por aquele lugar, por aquela fonte, e era quase a hora sexta, diz o versículo 6, e de repente uma mulher samaritana, uma mulher daquele povoado, veio para tirar água, e Jesus olhou para ela e disse-lhe: dá-me de beber. Eu imagino Jesus educadamente olhando para aquela mulher. Se fosse nos dias de hoje, seria mais ou menos assim: boa tarde, será que você poderia me dar um pouco desta água para que eu beba? Lembre que ela era samaritana e Jesus judeu. E os samaritanos e os judeus não se davam bem. No verso 8, os seus discípulos já não estavam mais com ele, porque tinham ido à cidade comprar comida. Diga assim: os discípulos foram comprar comida. Olhe que detalhe que João coloca nessa história dele, que os discípulos já não estavam mais com ele, porque tinham ido à cidade. Ele mostra em detalhes aqui. Foram na cidade fazer o quê? Comprar comida. E o verso 9 ele continua: disse-lhe a mulher samaritana:
como é que, sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui, entre parênteses, na minha tradução diz, pois os judeus não se dão com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem o te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus olha para ela e desperta uma curiosidade nela. Ele está dizendo para ela: olha, é verdade, eu sou judeu e você é uma mulher samaritana, mas se você soubesse para quem, ou se você soubesse quem é que está te pedindo isso, quem é que está falando com você, se você conhecesse o dom de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, e também quem é que está pedindo a você, se você conhecesse a mim, você é que me pediria, e eu te daria a água viva. Diga comigo: Jesus Cristo é o único que tem a água viva. Jesus tem água viva para matar a tua sede. Uma sede, sabe, mais profunda. Ele é o único que pode saciar a tua sede. E aí ela questiona, diz: Senhor, ela não sabia com quem ela estava falando. Tudo que ela sabia é que aquele homem era um judeu. E ela disse para ele educadamente: Senhor, mas tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo. Onde tens essa água viva que o Senhor está dizendo que se eu pedisse, você me daria? Ou seja, Deus tocou o coração dessa mulher. Era tudo que Ele queria, irmãos. Com as sábias e eternas e poderosas palavras do amor do Pai, nele Ele consegue despertar no coração desta mulher uma curiosidade. E eu quero te dizer uma coisa: Deus vai despertar através de mim e de você, no coração de muitas pessoas, o amor dele por elas. Deus vai usar você e a mim como ele estava sendo usado pelo Pai, para despertar no coração daquela mulher uma curiosidade por algo que ela não tinha, que era uma água viva. Há pessoas nesse mundo hoje que elas estão perdidas, completamente perdidas nos seus delitos e nos seus pecados. Muitos estão prestes e desejando tirar suas próprias vidas, porque lhes falta esta água viva, porque lhes falta isso que pode mudar a sua história. Mas é necessário que tenha alguém que tenha esta, vamos dizer assim, esta unção do despertamento da curiosidade, para apontar para Jesus. Deus quer usar eu e você para despertar nas pessoas esta curiosidade, para que elas se voltem para Ele, não para mim nem para você, porque nós não passamos de pó, mas para Ele. Porque Ele tem um propósito em matar a sede da humanidade. Onde, Senhor, tem esta água viva? És Tu maior do que o nosso pai Jacó, o nosso antepassado, né, que nos deu esse poço, do qual ele próprio bebeu, bem assim os seus filhos, e até o seu gado bebeu aqui nessa fonte? E respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água que você está aqui, que você veio buscar, vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna.
A água que eu tenho para te oferecer, Jesus estava dizendo para ela, eu não estou falando dessa água, porque essa daqui você bebe, daqui a pouco você está com sede, não é disso que eu estou falando de coisas eternas, eu estou falando de coisas espirituais. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele, se fará em você uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus estava ali para falar sobre a vida eterna que Deus tem para nós, que Deus tinha para aquela mulher. Jesus não estava interessado em matar a sua sede, Jesus não estava interessado em satisfazer os seus desejos, a sua vontade. Jesus não estava interessado numa necessidade física ali que poderia ser olhado por nós e dizer, é sede, o seu corpo está cansado. Jesus não estava interessado, muito embora ele estivesse, ele até mesmo poderia estar com sede, mas ele estava naquele momento interessado, não era na água física, não era no poço de Jacó, não era na história dos antepassados, não era nada. Tudo que Jesus estava interessado ali era no coração daquela mulher e no coração do seu povo, a quem, de acordo com a história, se falava naquele lugar que eles não se davam bem. Jesus estava interessado na vida daquela mulher, no coração dela, e eu quero dizer a você, Jesus tem um interesse pelo teu coração e pela tua vida também. Aquela mulher olhou para ele e disse, Senhor, por favor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Ela ainda não estava entendendo o que Jesus estava falando, mas já estava lá, estava meio caminho andado. Jesus já estava conseguindo tocar o coração daquela mulher. E aí Jesus então entra num assunto muito pessoal e diz, olha para ela e diz para ela assim, então faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido e venha cá. E aí a coisa pegou. Ela respondeu para ele, eu não tenho marido. E aí Jesus olhou para ela e disse, é verdade, tem razão em dizer que você não tem marido, porque na verdade você já teve 5 maridos. Uau! Você já teve 5 maridos, e o que você agora está com ele, Jesus está dizendo, e o que você agora está com ele, não é teu marido também. Isso você falou muito bem, disseste muito bem. E aquela mulher disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ou seja, ela estava dizendo, Senhor, o Senhor sabe da minha vida, nós nunca nos vimos, o Senhor sabe da minha história. Nossos pais, Senhor, eles adoraram neste monte, mas vocês, ela aponta para Jesus e diz, mas vós os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse para ela, mulher, crê-me, apenas creia. Ele disse, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vai chegar uma hora que essas coisas são insignificantes. Deus não está atrás dessas coisinhas, não. Vós, os samaritanos, adorais o que vocês não conhecem. Nós, judeus, ele estava falando dos judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha aí, os discípulos não estavam com ele. Os discípulos tinham ido na cidade fazer o quê? Comprar comida. Tinham ido na cidade comprar o quê? Comida. Jesus estava sozinho. E Jesus entra num assunto agora espiritual. Jesus está falando da vida eterna. Jesus está falando de salvação. Jesus está dizendo para aquela mulher justamente essas palavras. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, diz ele para ela, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Verso 25, disse-lhe aquela mulher, eu sei que o Messias, olha aí,
Jesus não falou de Messias, Jesus não falou nada disso, mas ele estava aguçando a curiosidade dela, porque ele sabia que mesmo ela sendo samaritana, ela conhecia a história dos seus antepassados, ela conhecia a promessa de Deus para o seu povo, para Jacó, para o povo de Israel, que haveria de vir um dia o Messias, o Salvador, mas ela não fazia nem ideia que ela estava diante do próprio Salvador, ela não sabia que ela estava diante daquele que tinha a vida eterna para dar a ela, mas Jesus estava entrando com muito cuidado, com todo amor. Eu vejo o amor de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que entender uma coisa, tem muitas vezes que nós queremos a todo custo sair pregando o Evangelho, falando para as pessoas que Jesus Cristo morreu na cruz por elas, e que elas precisam aceitar a Jesus Cristo, porque se elas não aceitarem a Jesus Cristo, elas estarão fadadas a ir para o inferno, porque Jesus Cristo é a salvação. De fato é, Ele é o único caminho, de fato é, mas nós queremos enfiar goela abaixo das pessoas, que elas precisam entregar a Jesus, e muitas vezes nós não queremos trilhar o caminho da paciência, da espera, da constância, esperando que o Evangelho chegue ao coração das pessoas. A palavra de Deus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus, Ele tem amor pelas pessoas, Ele quer que todos se salvem. Mas muitos querem pregar e enfiar goela abaixo. Você precisa, na constância, pregar o Evangelho, mas ter paciência, esperar, não desistir da pessoa, sabe, ver que ela ainda é crua espiritualmente, no conhecimento da verdade, mas você não desiste dela. Vê que ela tem altos e baixos, ela no momento está bem, ela quer falar de coisas de Deus, mas dali a pouco ela não quer mais, e nem por isso você vai desistir dela. Você vai continuar debaixo da unção que Deus quer derramar nesta noite sobre a sua vida, de trazer a curiosidade, de aguçar a curiosidade das pessoas para Jesus Cristo o Senhor. Levar as pessoas a conhecer aquele que tem água viva para dar às pessoas. Senhor, eu sei que o Messias, Ele vem. Quando Ele vier, Ele nos explicará tudo. Ela está diante do Messias e ela não sabe. Ela está diante do Cristo e ela não sabe. Para ela é um judeu simples, um homem qualquer. Mas ela fala umas verdades, ela diz: Senhor, nós cremos. Eu sei, Senhor, que o Messias vem, e quando Ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou este a quem você está falando. Aleluia. Ele se apresenta a ela dizendo: eu sou, eu que falo contigo, sou este que você está dizendo. Verso 27, nesta altura, chegaram os discípulos que foram na cidade fazer o quê? Comprar comida. Olha só, e maravilharam-se de encontrar Jesus falando com uma mulher. Eles ficaram maravilhados. Nossa, o mestre falando com uma mulher samaritana. Uau! Mas nenhum deles perguntou, que queres? Ou, Senhor, qual é a sua? Onde o Senhor está querendo chegar? Por que o Senhor está falando com ela? Eu não estou entendendo. Nenhum deles ousou perguntar isso. Então, deixando o seu cântaro, aquela mulher foi à cidade e disse ao povo. Olha o que aquela mulher disse ao seu povo: vinde, venham comigo, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Eu encontrei um homem lá que ele falou da minha vida. Esse homem conhece a minha história. Ele ofereceu algo que muda a minha vida, muda a minha história, quer mudar a nossa história. Vinde. Não seria esse o Cristo? Verso 30, saíram da cidade e foram ter com ele. Agora,
preste atenção nesse verso 31, quero que você preste bastante atenção. Nesse interim, eu não sei como diz na sua Bíblia, mas a minha Bíblia está dizendo que nesse momento, quando os discípulos ali já estavam se perguntando: o que será que está acontecendo, né? O que nós perdemos? Qual foi a parte da história que a gente perdeu? Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam: mestre, olha aqui, come, nós fomos lá comprar comida para o Senhor. Nesse meio da história, no meio desse acontecimento, dessa mulher ter saído disparada, imagina, Jesus está contando para ela, conta para ela: eu sou o Cristo. Ela fica abismada, maravilhada, ela corre para a cidade para falar para os seus familiares, seus amigos, para os seus ali, pessoas da mesma cidade, seus amigos, dizendo: olha, eu conheci o Cristo, eu sei que Ele está lá, venham, vocês vão vê-lo, eu conheci o próprio Jesus, o próprio Salvador. E aí aqueles homens, os discípulos, dizem para ele: Senhor, come, pega aí alguma coisa, nós vamos lá na cidade comprar comida. Eles estavam talvez felizes. Olha a resposta de Jesus para eles: uma comida eu tenho, uma comida eu tenho para comer, e essa comida vocês não conhecem. Jesus não quis ofendê-los, mas Jesus quis ensinar uma lição para eles, já que eles eram os discípulos do Mestre, já que eles seriam os apóstolos deixados por Jesus. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos então diziam uns aos outros: ué, será que alguém trouxe comida para ele e a gente não está sabendo? E Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda 4 meses até a ceifa? Eu vos digo: ergam os olhos, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já ceifa a colheita para a vida eterna, e assim regozijam tanto o semeador como o ceifeiro. Pois é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Quero que você entenda uma coisa. Jesus está dizendo para eles: filhos, eu sei que vocês foram à cidade comprar comida para mim, eu sei que vocês estão preocupados porque nós andamos muito até chegarmos aqui, não comemos nada, o nosso físico está debilitado. Eu sei que vocês estão preocupados em matar a fome, a barriga está roncando, vocês trouxeram comida para mim, mas eu quero que vocês entendam uma coisa: eu cheguei até aqui e eu não estou preocupado com isso, porque, amados, o que é comida? Comida são coisas básicas da vida. Esta comida não significa só alimento aqui nesta palavra, no original, esta comida significa necessidades que o homem tem, que eu e você temos, necessidades básicas do dia a dia. São as coisas que nos preocupam no dia a dia, são as coisas que nós usamos o nosso tempo, tão importante para satisfazer desejos nossos, nossas vontades. E Jesus está dizendo: olha, o que eu vim fazer aqui, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, a vontade do meu Pai. Eu estou aqui, na verdade não estou preocupado com comida alguma física, eu estou preocupado aqui com a salvação das pessoas que estão perdidas.
Vocês estão dizendo, e aí ele começa a explicar para eles: olha, nós estamos em setembro, vocês estão dizendo que em dezembro já está chegando, né, a colheita, pois eu quero dizer a vocês, não, os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus estava dizendo para eles que os samaritanos, os quais aquela mulher tinha ido à cidade para chamá-los a voltar, a vir, a conhecer a Jesus, eles eram a colheita, e esses discípulos não estavam entendendo ainda, porque precisavam muito aprender com o Senhor, com o Mestre. Jesus estava dizendo: olha, eu vim aqui, a minha comida não consiste em comer pão, em beber água, a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Eu vim aqui, esta mulher me conheceu, e os campos ainda não vão dar a sua colheita, não, os campos já estão brancos, já chegou agora a minha mensagem, e aquelas pessoas estão prontas para serem colhidas. É isso que Jesus está dizendo nessa palavra, nesse texto. Muitos dos samaritanos, verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, aleluia, por causa do testemunho daquela mulher. Olha só, uma mulher que foi tocada, uma mulher que Jesus despertou a sua curiosidade para a palavra que transforma, que muda, fez aquela mulher sentir sede por uma água que ela nunca tinha bebido, e naquele momento ela então conheceu a água viva que é Jesus Cristo, e ela disse: eu conheci o Cristo, aquele homem falou da minha vida, eu sei que Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus, venham comigo. Diz a palavra no verso 39 que muitos, por causa daquela mulher, da fé daquela mulher, creram, por causa do testemunho dela. Disse-me tudo o que tenho feito. Vindo ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Se você perceber, eles estavam, no primeiro versículo que eu li, dizia que eles estavam de passagem. Era necessário passar por aquela cidade. Sabe, irmãos, quando nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus, não tem agenda para nós. Olha, nós vamos passar rápido por aqui, já vamos embora. Não, quando nós estamos no propósito de Deus, não tem agenda para nós. Nós vamos permanecer ali, cumprir com a vontade de Deus, levar o Evangelho aos perdidos, levar o Evangelho àqueles ainda que não tiveram a oportunidade que eu e você tivemos. O Senhor hoje está buscando aqueles que querem ser despertados. O Senhor está buscando aqueles que entendem o seu chamado. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, sem medo de errar, que aqui nesta noite não existe um ou outro que é chamado, mas todos que aqui estamos, que entendemos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar para nos dar vida eterna, que Jesus Cristo ofereceu a sua vida no nosso lugar naquela cruz, para todos que aqui estão nesta noite, que um dia entregaram suas vidas a Jesus. É com você que Ele está falando nesta noite, é a você que Ele está chamando e dizendo: olha, os campos já estão brancos para a ceifa. Não é que vai acontecer ainda, olhe para a sua volta, já há milhares de pessoas que estão prontas, branquíssimos como o trigo, pronto para ser colhido, mas precisa alguém que faça a vontade de Deus, mas precisa alguém que por um tempo se desprenda da comida desta terra, mas Deus está chamando aqueles que por um tempo precisam se desprender das coisas que nos prendem, a humanidade de cada um de nós. Nós precisamos estar atentos à vontade do Pai. É isso que Jesus estava dizendo. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, irmãos, com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com a bolsa de valores, com o andar da carruagem no governo, como que vai ser os próximos dias, quando vai acabar essa pandemia. Estamos tão terrenos, estamos tão ensimesmados, olhando para nós mesmos, que estamos esquecendo de que há milhares de pessoas que Jesus está dizendo na sua palavra, que já estão prontas para serem colhidas. Basta que aqueles se levantem e digam: Senhor, eu não sei falar, eu não sei pregar, Senhor, eu não sei fazer coisas que muitos outros sabem fazer, mas eu estou à disposição, eu estou pronto, conte comigo, usa a minha vida, porque eu quero ser como o Senhor foi na vida desta mulher samaritana.
Sabe, irmãos, Jesus precisa de uma pessoa em uma família para que toda ela seja salva por Jesus. Muitas vezes nós temos a ideia que Jesus vai entrar numa casa e que a família inteira precisa ou vai entregar sua vida a Jesus. Jesus começa com uma pessoa. Talvez você pudesse nessa noite lembrar da tua história, como foi. Quando o Evangelho chegou na tua casa, talvez pela sua esposa. Talvez o Evangelho chegou na sua casa pelo seu marido. Depois alcançou você, alcançou seus filhos. E hoje você pode cantar o hino da vitória e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus mudou a nossa história familiar. O Evangelho, Deus precisa apenas de uma pessoa, que seja como a mulher samaritana, que entenda o propósito de Jesus na sua história, na sua vida, e que dê testemunho de quem é Jesus. Querido irmão, Jesus espera que eu e você, preste atenção nisso, que eu e você comecemos a fazer o que Ele está nos ensinando aqui a fazer, alcançar aqueles que estão perdidos. E quando eu digo os que estão perdidos, eu me refiro àqueles que ainda não foram achados. Pense comigo, você vai entender o que eu quero dizer com os que estão perdidos. Visualize agora na sua mente uma lagoa. Uma lagoa, e no meio desta lagoa, ela é funda, há uma pessoa que está pedindo socorro, porque ela está se afogando. E você sabe que em alguns instantes aquela pessoa, se ela não for salva, ela vai afundar e ela vai morrer. E você olha ao seu lado e você vê uma corda bastante comprida e uma boia ou um salva-vidas. E você talvez seja uma pessoa que não sabe nadar, mas você está vendo aquela pessoa gritando: socorro, 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 alguém me ajude, alguém me salve. Eu pergunto para você, você não sabe nadar, então você não vai se jogar na lagoa, porque você não sabe nadar, você não tem essa, na sua própria natureza, essa segurança ainda, mas você olhou e você viu uma corda, e você viu uma boia. Eu pergunto a você, o que é que você faria? Deixaria aquela pessoa morrer? Sim ou não? É claro que não. Você pegaria aquela boia e jogaria o mais longe possível até chegar àquela mulher, seguraria o outro lado da ponta da corda daquela pessoa, para que pudesse trazer ela de volta até a borda daquela lagoa. Você faria de tudo para salvar aquela vida. Sabe, irmãos, aquela pessoa que estava morrendo, que estava quase por morrer naquele lago, é uma pessoa que estava perdida. Isso é uma pessoa que está perdida. Isso é uma pessoa que está sem salvação. Mas no momento que alguém joga a corda, no momento que alguém joga a boia para ela e começa a recolhê-la para fora do lago, aquela pessoa, ela está sendo salva. Há milhares de pessoas hoje que estão afundando, há milhares de pessoas hoje que estão mergulhadas nas drogas, mergulhadas na destruição, há milhares de pessoas que estão com seus casamentos arruinados, com as suas famílias destruídas, há milhares de pessoas nesta vida que não sabem, estão desesperadas porque não sabem como será o dia de amanhã, e de fato nem nós sabemos, mas estão tão fora da vontade de Deus, que elas acreditam que amanhã elas não vão viver mais. Mas estão clamando socorro. Eu não consigo nadar, eu não sei me salvar, eu não consigo dar um jeito na minha vida. Mas eu e você sabemos como podemos ajudar essas pessoas. É isso que Jesus está nos dizendo nesta palavra. Talvez você me ouça falar isso e diga: pastor, mas eu não sei pregar. Eu não sei pregar como muitos pregadores pregam tão bem. Eu não sei, eu não conheço nem mesmo a Bíblia. Mas você pode, meu irmão, fazer o que aquela mulher fez.
Ela deu a maior lição nos apóstolos e em nós. A Bíblia diz que depois ela ouvir Jesus, depois de Jesus ter aguçado a sua curiosidade e chamar a atenção dela para Ele, para que ela pudesse conhecer o amor que Deus tem por ela, e ela então começou a entender que de quem se tratava era Jesus, porque Ele falou da vida dela, e quando ela disse: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, nós cremos no Messias, e Jesus disse: esse Messias que você crê, sou eu sou esse Messias. Aquela mulher, ela recebeu a Cristo naquele momento na sua vida. O que Deus espera, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser alguém estudado na palavra, você apenas precisa ser como aquela mulher foi. Chegou na sua família, chegou no seu povoado, chegou no seu bairro e disse: olha, eu quero dizer a vocês, eu conheci hoje alguém que mudou a minha história, alguém que mudou a minha vida, e eu entreguei a minha vida a Ele, tudo mudou na minha história. Ou você acha que você entrou aqui nesta noite por acaso? No reino de Deus não tem por acaso. No reino de Deus não tem coincidência. No reino de Deus tem Jesuicidência. Você está aqui nesta noite porque o Senhor tem um propósito com a sua vida, e Ele vai usar você, seja homem ou mulher, jovem ou criança. Deus quer usar você como um instrumento poderoso nas mãos dEle, para que pessoas tenham suas histórias de vidas transformadas. Eu poderia chamar aqui várias pessoas nesta noite, para dar um testemunho de como foi a sua história de vida, como eles estavam. Aliás, eu vou chamar alguém. Bia, vem aqui um pouquinho. Vem me ajudar nessa noite. Vamos deixar Deus fluir aqui através de nós. Ela não está sabendo, ela foi pega de surpresa. Mas eu queria que a Bia, sem entrar em detalhes, tá, Bia? Mas para que você, fica aqui em cima. Mas que você pudesse dar o seu testemunho de como você conheceu Jesus e o que Jesus fez. E como foi, em poucas palavras assim, o desenrolar. Paz, irmãos. Então, há 15 anos eu estava perdida, com a minha família destruída. Não sabia nem quem eu era, essa é a verdade. E eu fui laçada. Eu estava lá naquela lagoa. E uma serva do Senhor, no meu trabalho, ela me alcançou. Ela jogou essa boia e me tirou dessa lagoa. Hoje ela não serve a Deus aqui conosco, é Eliane. Mas graças ao bom Deus e à vida dela, ela me trouxe para cá. Foi difícil, muito difícil. A vida sem Jesus é uma vida bagunçada, né? E a nossa estava assim. Então, a gente vivia uma vida de aparência, um excelente casal, todo mundo, Zé Mauro, Bia, bacana. Meu marido era pagodeiro, jogava futebol, né? E eu era uma mulher triste, solitária, amargurada. Essa era a Bia. E que não falava nada para ninguém, vivia de aparências. Mas o olhar sensível dessa irmã, ela percebeu que eu precisava do Senhor. E ela começou a orar por mim. E naquele momento ela colocava louvor todos os dias no trabalho. E um louvor chamou a minha atenção. Eu falei: Eliane, coloca de novo. Aí ela falou: opa, peguei, né, essa. E todos os dias ela colocava aquele louvor. E eu chorava muito, gente. Chorava. Até que um dia eu me abri com ela. Ela orou por mim e me convidou para uma célula. E ali a minha vida começou a ser trabalhada por Deus. Eu fui conhecendo a palavra, vim para a igreja, e meu marido continuava no mundo. Mas eu não queria saber se ele estava ou não no mundo, eu queria Jesus. A destruição era minha. Enquanto eu não entreguei a minha vida para ele, nada mudou. E aí, naquele dia, eu falei: bom, é isso que eu quero. O pastor fez um apelo, eu ergui a mão, aceitei a Jesus e vi a minha vida sendo transformada. 6 meses depois, o Zé veio também. Não pela força do meu braço, mas no poder da força do Senhor. Amém?
E agora, a maior graça é que a gente está tendo o prazer e a honra é toda do Senhor de ter o nosso filho conosco, né? Rodolfo, né? Deus é bom. E não parou por aí. Nós éramos o casal bênção. Todo domingo tinha coisa para contar aqui, tinha milagre, né? E foi assim durante muito tempo. E não parou por aí. Hoje, vamos pensar, lá 15 anos eu estava estudando, trabalhando, quando eu cheguei na igreja. E Deus foi trabalhando a nossa vida, foi transformando, transformando. Nós não tínhamos a nossa casa, conquistamos a nossa casa. Nós éramos um desses casais aí que não tinha carro, vinha de ônibus de lá para cá, mas o Senhor abençoou, nos deu também um carro. E o tempo foi passando e as coisas foram cada vez mais melhorando. E os nossos pastores sempre muito presentes. Essa é a diferença da Igreja Batista. Não é uma igreja que enche de membros e larga todo mundo lá fora. Pelo contrário, eles sabem o nome da gente, sabem quem são os membros da nossa família, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos e as nossas qualidades e os nossos defeitos. Essa é a Igreja Batista. E o pastor e a pastora Carla têm algo muito especial. Eles nunca vão falar para nós, faça assim ou faça assado. Eles sempre vão falar para nós o que a palavra fala, o que Jesus fala. Nós não somos discípulos deles, mas somos discípulos de Jesus. E isso faz com que a gente consiga caminhar por onde a gente for, servindo ao Mestre, né? E isso tem sido maravilhoso na minha vida, né? E para coroar tudo isso, o Senhor nos levou para vários caminhos e me promoveu. Eu sou professora, depois eu passei a ser coordenadora pedagógica, e este ano eu entreguei um trabalho que estava sendo um bezerro de ouro na minha vida. Eu falei, Senhor, não quero, porque eu estou me afastando do Senhor devido a tanto peso. E aí, no culto aqui, eu entreguei. Eu falei, se é isso que me tira da tua presença, eu entrego. No domingo, irmãos, quando foi terça-feira, eu recebi uma ligação, fui até a secretaria e lá eles falaram, a gente não quer você mais aqui, quer você lá. Eu falei, mas eu não posso abandonar o barco assim no meio do caminho. Não, mas a gente quer você, é você. Aí eu liguei para a pastora e falei, pastora, e agora? Eu não posso tomar uma decisão assim, rápida. E com toda a sabedoria, ela falou assim, Bia, toda decisão tomada sem pensar não é boa. Busca lá atrás, vê se o Senhor já não falou alguma coisa para você. E ele já tinha falou no domingo. Eu não entreguei? É teu. E aí eu falei, pastora, ele já falou. E aí fui relutando, mas daí orando, e o Senhor falou, é isso mesmo, pode sair. Você não falou que eu podia pedir? Eu estou pedindo, me dá de volta isso aí. E eu entreguei. Irmãos, com muita dor, como é difícil entregar o Isaac. Mas eu falei, eu quero a presença do Senhor na minha vida. E confesso para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque depois que eu tomei a decisão, veio uma força sobrenatural para eu tomar as outras ações dessa transição de uma escola para outra. Uma escola que eu fiquei 9 anos e eu tinha muito carinho por todos lá. E eu pude fazer isso com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Hoje, em paz. Eu lembro deles, eles estão sempre me ligando, mas eu estou feliz. E essa semana foi a minha primeira semana na nova escola. E é um desafio, mas isso não é mérito meu, mas é a honra e glória do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, da destruição que eu tive na minha vida sem Jesus, hoje, estou trilhando o caminho dele. Quero aprender mais e mais no Senhor. Voltar realmente, não quero nunca crescer, essa é a verdade. Né? Eu quero estar sempre gatinhando, porque assim eu sei o meu lugar, que é aqui embaixo, aos pés do Senhor. Essa é a minha história. Quantos anos já? Quinze anos. 15 anos. Obrigado, Bia.
15 anos aonde eles conheceram a Jesus. Depois veio Zé Mauro, Rodolfo. 15 anos que eles moram lá na cidade. Não que a gente não more na cidade, né? A gente mora na cidade. Mas eles moram mais centralizados, a 18, 20 quilômetros daqui. E estou falando isso porque eu acho que é importante isso. Depois veio o Renato e a Priscila, que moravam aqui no camping Carrion, e mudaram para Itu. Hoje são, pela graça e misericórdia de Deus, estão incumbidos de liderar a célula que também faz parte da família da Bia, Zé Mauro e Rodolfo, e que estão longe daqui, mas poderiam, de repente, como muitos outros, pensar: nossa, mas é tão longe, cidade nova, eu tenho que ir lá. Mas sabe o que acontece quando você se envolve com o reino de Deus? Quando você ama aquilo que Deus levantou você para fazer por Ele, sabe, meu irmão, não tem distância, não tem esses impedimentos. Deus tem abençoado tanto. Olha o testemunho da Bia, testemunho do Renato, como Deus tem abençoado a vida deles, abençoado a vida de tantos outros. O Mike e a Regi, que moram lá na Castelo Branco, no quilômetro 63, né, da Castelo, estavam aqui, foram para lá já quase 2 anos isso, e continuam vindo. Não tinha carro, vinham de ônibus, agora Deus deu o carro, e assim vai. Eu estou levantando esses modelos nessa noite para ativar a tua fé, para que você saiba que o Senhor tem chamado você para ser luz no meio daqueles que estão em trevas. Deus quer usar você com tudo que você tem, tudo que Ele tem te dado. Não coloque empecilhos para Deus te usar. Eu me lembro quando nós começamos o ministério, não tínhamos carro. Morávamos em Itu, na Vila Leis. Lá vinha eu e a pastora Carla. Aí Deus levantava aqueles que de vez em quando recebiam uma bênção. Tinha um carro. Ninguém tinha carro aqui. Aí Deus vai abençoar um, abençoa outro. Quantas vezes? O Ney nos levou para casa depois do culto. Quantas vezes? Não me esqueço. O Guto, quando teve um carro dele lá também. Até uma vez aqui, a polícia baixou aqui, era um bar na esquina. Antes desse bar, a polícia baixou aqui para fazer uma vistoria em todo mundo, e nós estávamos saindo da igreja. Me lembro desse dia. Os policiais: mão na cabeça, desce do carro os 3. Lá vai eu, Guto, lá vai o pastor pôr a mão na cabeça para ser revistado. Quem está aí? Eu falei: não, é o filhinho do rapaz. Desce do carro. Aí desce o Anderson lá. Aí veio uma policial bem educada, falou: não, tudo bem, pode, vocês estão liberados e tal. Os sustos que nós passávamos, né? Mas estava lá, sempre disposto para levar, para ajudar. E assim foi, nessa simplicidade, pessoas que amam o reino de Deus, que amam a igreja do Senhor Jesus, que não tem distância. E eu estou falando isso para nós não nos esquecermos de onde Deus nos tirou. Não nos esquecermos dos primeiros começos, dos começos mais simples, porque nós temos muitas vezes a facilidade de esquecer disso. Não podemos esquecer quem éramos. Quando começamos aqui esse trabalho para a glória do Senhor, aqui são poucos que estão aqui hoje, que são pessoas que começaram esse trabalho junto conosco. Quanto às dificuldades que nós passamos, mas não desistimos, porque entendíamos o chamado do Senhor. Por isso você está aqui nessa noite, porque existe uma igreja nesse lugar que se importa. Pecadora, uma igreja imperfeita. Não tem uma igreja perfeita nesse mundo para você. Se você souber de uma igreja perfeita, não vá para lá, porque você vai estragar ela. Captou aí? Não existe, irmãos. Quem nos aperfeiçoa é o Senhor. E que Deus dê força para Bia, Zé Mauro, para o Rodolfo, quanto tempo vocês aguentarem, continuarem firmes. Renato, Priscila, o Idemar está aí na fita também, indo para a cidade. Que Deus continue te fortalecendo, você e sua família. Quem sabe agora vocês não vão fazer uma célula, né, Idemar?
Olha lá, Renato lá, ó, fazer uma célula de fogo lá do outro lado da cidade, vão ganhar muito mais vidas para Jesus. Deus está hoje chamando pessoas que não têm muita experiência, mas está dizendo: Senhor, conta comigo, conta comigo.